Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob. Associado a você. Olá, telespectador, olá, telespectadora, bem-vindos a mais um programa Santa Casa e você. Neste programa, recebemos aqui o coordenador do setor de urologia da Santa Casa, Dr. Eloy Mocelin, que vai conversar com a gente sobre um problema que afeta muitos homens, que é os problemas, a disfunção erétil. Dr. Eloy, mais uma vez, obrigado pela presença. Tudo bem? Tudo bem, Guto. O que é a disfunção erétil e digamos assim, a falta de potência masculina, e é um problema que traz muitos pacientes para o consultório? Então, o nome já diz tudo, né? Disfunção erétil, é uma dificuldade do paciente manter uma ereção a ponto de satisfazer a parceira e o próprio. Então, realmente é uma situação bem desagradável. É uma procura intensa, assim, isso tem um volume grande de atendimento no consultório. É uma patologia extremamente importante no dia a dia do urologista, né? E a gente tem tido bastante meios hoje de conseguir ajudar os pacientes a corrigir essa situação. Quando a gente fala de disfunção erétil, a gente também pode falar da ejaculação precoce. Uma coisa está associada a outra, ou uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, são situações diferentes, podem estar associadas em alguma fase da vida, né? Elas podem correr juntas. É muito comum o paciente passar a ter, por exemplo, ejaculação precoce quando ele começa a ter uma dificuldade de ereção, né? Então, para tentar abreviar o tempo de relação, ele acaba ejaculando mais rápido. Então, isso, para ele não ter aquele... Sente que ele está perdendo a ereção, ele acaba indo mais rápido. Então, isso a gente chama de ejaculação precoce secundária, né? Não é aquela que vem desde a infância, assim, que ele passou a adquirir com o passar dos anos e com a perda da confiança na ereção. É uma questão de mental, um treinamento mental que o organismo dessa pessoa faz para ele poder continuar tendo um prazer mínimo? Então, na disfunção, você falou na disfunção erétil, às vezes ele não é só mental, às vezes ele tem um problema orgânico, né? Eu sempre falo que todo tipo de disfunção erétil ela tem um problema mental ou um psicológico, né, associado. Desde do parceiro, do paciente que me procura com 20 anos de idade até o paciente que me procura com 80 anos de idade, né? Os dois estão com problemas psicológicos. Então ele acaba de 20 anos de idade, você aposta que ele não deve ter um problema orgânico. E você se baseia muito mais você foca muito mais na parte psicossomática. Pega um senhor de 80 anos que estava indo bem até então e ele fica chateado e acaba também tendo um problema psicossomático, mas ele acaba entendendo que realmente é orgânico, que tem uma situação de envelhecimento, alguma patologia que apareceu. E o intermediário, às vezes tem um paciente de meia idade que tem as duas coisas, ele começa a ter uma dificuldade de ereção e associar isso também a um problema psicogênico, você tem que tratar as duas coisas. Os homens demoram muito ou não demoram para procurar ajuda médica? Depende de vários fatores. Homens que têm uma vida sexual ativa, intensa, um casamento com uma vida sexual mais intensa, eles acabam procurando rapidamente, né? E tem casos de pacientes que às vezes estão com uma vida mais tranquila, que a parceira não cobra muito, e acaba tendo um desânimo, alguma coisa do casal. Desinteresse. E acaba demorando um pouquinho mais, né? Mas o paciente que realmente tem uma vida sexual ativa e que demora, que abruptamente começa a perder, ele acaba procurando, sim. Hoje a procura é rápida e a gente tem vários casos, eles não protelam muito porque a parceira também cobra, né? E a mulher que leva em algumas vezes? Em alguns casos, sim, não é incomum, existe uma certa vergonha e tal, mas a maioria das vezes ele vai sozinho, mas não é infrequente a presença da parceira junto. Isso até ajuda, às vezes, a gente a poder abordar. É lógico que a formação do urologista ela não tem a formação de psicólogo, né? A gente acaba adquirindo isso com os anos e você acaba
tentando ajudar de alguma maneira esses pacientes. Mas realmente a parte psicológica ela é muito importante. Então, teoricamente, precisaria ter um apoio psicogênico para poder trabalhar junto com a gente. Mas nem sempre isso acontece. Isso que eu ia te perguntar, se você trabalha associado com um psicólogo para tratar essa questão da cabeça e o urologista trabalhando a questão da praia dele. Se tem essa parceria para tratar o psicológico e o físico. Não, nós temos aqui na nossa região, temos profissionais habilitados de alta capacidade em relação a essa área, mas há uma certa resistência do paciente também em procurar, né, o psicólogo, né, porque são tratamentos demorados, que às vezes vão mexer com outros problemas do paciente. Algum trauma que ele eventualmente tenha tido, ele vai ter que reviver isso para tentar... Alguma coisa da infância, da iniciação sexual, da mudança de parceiro, de um trauma, de uma viuvez, Então você tem... São consultas que às vezes demoram, nem sempre o plano de saúde está habilitado com um profissional adequado, então você tem que ter uma profissional, ou na maioria das vezes é uma profissional, mas um profissional psicólogo que tem um treinamento específico e ajuda muito. Eu tenho experiência com parceiras minhas de trabalho nesse aspecto que o resultado é muito bom. Mas a dificuldade, isso a gente sabe que não é só no Brasil, os países tanto latinos quanto saxônicos, a dificuldade do homem se abrir com uma psicóloga é muito grande, mas a partir do momento que ele consegue, os resultados são muito bons, tanto para a disfunção erétil quanto para a ejaculação precoce, que é até mais importante ainda do que a disfunção erétil. Você comentou da idade. Tanto a disfunção erétil quanto a ejaculação precoce não tem idade para acometer o paciente. E você falou de homens de 80 anos que têm uma vida sexual plena e sem nenhum tipo de problema. É uma herança genética ou é algum fator extra, a nossa vida atribulada, alimentação, que pode desencadear um dos dois problemas ou os dois? Eu acho que os dois. A disfunção erétil são muitos fatores, né? Você tem doenças crônicas, por exemplo, diabetes, hipertensão, principalmente a diabetes, que é uma doença terrível para a parte de disfunção erétil, uso de medicamentos antihipertensivos, a própria hipertensão por si só, o cigarro, colesterol, triglicéridos aumentados, são doenças que acabam levando à disfunção erétil. A parte genética não tem uma grande ação, a gente não percebe isso, mas é mais o que a pessoa produz na vida dela e as doenças que ela tem associadas, né? Você falou do jovem. O jovem, quando me procura, o que eu te falei, a gente já foca numa parte psicogênica. Mas o que é mais difícil, esse paciente acaba evoluindo bem, você tendo como tratar a parte psicológica. Agora, você pega um paciente de 50 anos de idade, com uma diabetes extremamente mal cuidada, com uma hipertensão desregulada, obeso, sedentário, o perfil às vezes com déficit de testosterona, fica muito difícil você tratar esse paciente sem que melhore essa situação, né? Então, você tem que melhorar o paciente como um todo. A gente sempre, quando pega um paciente com disfunção erétil, é muito comum a gente encaminhar também para o cardiologista, por exemplo, porque ele pode estar tendo uma obstrução arterial, tanto no pênis quanto no coração, né? Pela mesma patologia, pela mesma doença. Uma diabetes maltratada, uma arteriopatia, que acaba levando ao problema de disfunção erétil. E é lógico, os pacientes com mais idade, cada ano que passa, vão tendo mais problemas de saúde, próprio envelhecimento. E, né, com 80, 90 anos, realmente é mais difícil o paciente ter vida sexual ativa se ele tiver, a não ser que ele tenha uma saúde muito boa, mas se ele tiver alguma patologia, realmente fica mais difícil, mas tem como ajudar também, tem como tratar. Nos últimos tempos, a gente teve o advento dos estimulantes sexuais, o Viagra e um outro que é o substituto do Viagra. Isso veio ajudar nessa questão da disfunção erétil, principalmente quem já é mais idoso, ou ajudou também quem tem esse tipo, as doenças que você acabou de falar? Não, ajudou todo mundo. Eu peguei exatamente a transição, né? Quando eu acabei de me formar, e um pouco logo depois houve o aparecimento desses medicamentos, e houve uma transformação. Na verdade, mudou a parte sexual da sociedade, né? O homem que se escondia,
que parava de procurar parceira, que ficava tomando esses medicamentos que a gente sabe que não tem efeito, que até hoje ainda existe no mercado, mas insights, mas que não tinham comprovação científica, eles acabavam abandonando a parceira também também não se cuidava muito. Com o advento do lançamento do Viagra e o Cialis, que são as duas principais drogas no mundo, houve uma mudança na parte de comportamento sexual, tanto do homem quanto da mulher, que a mulher começou a perceber que o homem tinha condições de manter ereção. Então isso acabou fazendo com que as mulheres também se cuidassem mais e unindo mais o casal na parte sexual. Então realmente foi uma mudança extrema de comportamento. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais Dr. Eloy Mocelin no Santa Casa e Você. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados. Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades. Para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br.
O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. No programa de hoje, recebemos aqui nos nossos estúdios o coordenador do setor de urologia da Santa Casa, Dr. Eloy Mocelin. Dr. Eloy, advento dos remédios que ajudam na ereção, Viagra, o mais famoso deles, é importante que esse paciente procure, antes de tomar qualquer remédio, procure o urologista para saber se ele está apto a tomar essa droga e também ele precisa fazer outros exames para ver se não há nenhum outro problema com ele, não é isso? Eu acho que todo medicamento tem que ter esse cuidado, mas especificamente nos remédios para disfunção erétil, é importante que o paciente passe uma consulta com o urologista, né, que vai avaliar se esse paciente tem a condição de tomar o medicamento e caso seja identificado alguma patologia que não deva ser tomado o medicamento, porque as contraindicações principais, Guto, na verdade, elas são relacionadas com problemas cardíacos, pacientes que têm problemas cardíacos graves, ou que passaram por algum procedimento cardíaco recente, fizeram cirurgias cardíacas, ou que têm graves arritmias, né? Ou que têm uma condição cardiológica muito desfavorável. Porque, na maioria dos casos, o medicamento ele é bem seguro, né? Ele é um vasodilatador, ele acaba não causando grandes transtornos para o coração, mas o paciente tem que saber se ele tem alguma patologia, né? Ele acaba correndo um risco se ele não expor para o médico antes de ele iniciar o uso do medicamento. Então, o medicamento é seguro desde que você faça pelo menos uma avaliação. De preferência com o urologista inicialmente, se caso o urologista acha interessante um cardio que vai ver se esse paciente não tem nenhum problema mais sério, se ele não toma nenhum medicamento que junto com os medicamentos para disfunção erétil, eles acabam tendo um efeito sinérgico. Então você toma um remédio que é um vasodilatador para o coração e toma um Viagra, por exemplo, você vai baixar demais a sua pressão, né? Eles dilatam demais. É por isso que fala, não pode tomar porque toma esse remédio. Esses remédios juntos eles fazem mal. Então é importantíssimo que a primeira vez que esse paciente vai tomar um medicamento que ele passe com um profissional, né? E que pode, até o urologista já pode liberar numa primeira visita, ou ele pode orientar, não, você vai falar com o teu cardiologista, nós vamos ver em conjunto se você pode ou não tomar o medicamento. E a gente também tem visto ultimamente, aí principalmente nos meios de comunicação, propagandas prometendo milagres em relação a isso. Cuidado que as pessoas devem ter, principalmente com remédio caseiro, com receitas que, olha, o fulano tomou, o meu amigo tomou. Isso é um dos maiores perigos, né? O que eu vejo hoje, tenho visto há muito tempo, as pessoas acabam achando que porque está na internet, porque está em algum programa de TV, uma tal marca de um suplemento alimentar, que na maioria dos casos com nomes que chamam atenção para a parte sexual, ele acha que aquilo vai trazer algum benefício, ele acaba gastando um baita de um dinheirão em medicamentos que não têm nenhuma eficácia, ou acabam fazendo algumas misturas perigosas, né, de medicamentos sem controle, medicamentos que vêm às vezes de países sem nenhuma, por exemplo, remédios que vêm do Paraguai, sem nenhum controle da Anvisa. Então, realmente, tem que tomar muito cuidado. Como é um mercado que envolve muito dinheiro, ele acaba tendo essas fórmulas milagrosas. Se você clicar na internet hoje, você vai achar milhões de fórmulas de tratamentos e pacientes acabam gastando dinheiro, às vezes indo para clínicas que a gente tem, às vezes, algumas que de clínica só tem o nome, né? Às vezes não tem nenhum urologista para avaliar e que fazem um teatro ali, acabam levando o dinheiro do paciente e ele vai ver que era muito mais simples se ele tivesse procurado um especialista, que no caso é o urologista, para tratar com segurança, com medicamentos que já são conhecidos, né, que já são regulamentados, e não há necessidade de fazer esses tratamentos milagrosos. A gente frequenta congresso que
que dá aula na faculdade, que estuda por livros acadêmicos, a gente sabe que não tem milagre. Existem medicamentos que já são conhecidos, que já estão no mercado já há muitos anos. Existem tratamentos que chamam placebos, né, que eram muito utilizados antigamente, que hoje quase não se usa. Então você não tem por que inventar, apesar da facilidade hoje que a internet, que eu vejo como um risco às vezes, porque a pessoa ela entende, às vezes por ingenuidade, que por estar na internet alguém está fiscalizando, algum órgão está liberando, e gasta dinheiro às vezes tomando polivitamínico com nome de alguma... Com nome atrativo. Nome atrativo e perdendo tempo e dinheiro, e às vezes até arriscando a saúde. Quando que a colocação da prótese peniana ela é indicada? Normalmente a gente faz tentativas por degraus, né? Quer dizer, você acaba tentando entrar com medicamento oral ou tratamento psicológico, medicamento por via oral. Existem as injeções intracavernosas, que são medicamentos extremamente seguros, né? Mas que o paciente não agrega, não gosta muito, porque acaba tendo que tomar uma injeção. É um desconforto. Desconforto, mas quando ele se adapta, vai muito bem. E, em último caso, a prótese, né? A prótese é um pouco diferente da época, há 25 anos atrás, antes do advento dos medicamentos, que praticamente já ia para a prótese. Hoje você coloca muito menos próteses, mas tem o seu lugar. Aquele paciente que não respondeu a nenhum tratamento e que realmente você não consegue mais ter nenhuma chance de tratar fora a prótese, é indicado. O homem deve se masturbar? Olha, Guto, não há contraindicação. Não tem contraindicação. Eu lembro de um professor meu que falava que isso afastava o casal, porque se o homem ficava se masturbando muito, ele acabava perdendo interesse. E a parte religiosa, né, aqueles tabus, isso não tem nenhuma comprovação que faça mal, que cause alguma doença. Realmente é a única coisa que, se o paciente está se masturbando e tem uma parceira fixa, talvez ele não procure a parceira imediatamente. Mas não é uma doença, não tem nenhum problema, não faz mal, nenhuma contraindicação. O ato sexual é um exercício. Então, o homem, principalmente, ele tem que estar fisicamente preparado. Isso, né? Então, a importância de ter um condicionamento físico também entra nessa conta aí. Eu até cheguei a comentar com você, por exemplo, você pega um paciente que ele não tem condição cardiológica nenhuma para andar, para subir 5 degraus de escada. E ele, doutor, eu quero colocar uma prótese. Eu falo, não adianta você colocar prótese. Porque você vai colocar prótese, você não tem condição física para ter uma relação sexual. Então, não é a ereção por si só, né? O paciente tem que ter uma condição física. Um ato sexual é um exercício físico. Então, a colocação da prótese, o uso do medicamento, um paciente que não tem condição de realizar uma atividade física pode ser perigoso. Ele pode infartar, ele pode ter um AVC. Ele pode, né, passar mal durante a relação. E não necessariamente por causa do medicamento ou por causa da prótese, sim, porque ele não tinha a mínima condição de ter atividade física. Podemos fazer uma comparação de que é um jogo de futebol. Não basta entrar em campo, tem que saber jogar os 90 minutos. Isso, tem que estar preparado. Para os 90 minutos. Mudou muito a cabeça do homem de uns tempos para cá em relação a essa questão sexual? Era uma coisa, ainda acredito que seja tabu. A gente fala muito aqui da próstata, né, do exame de próstata, mas o homem procurar o médico, o urologista nessa questão da disfunção erétil está mudando? Eu acho que mudou muito na época do lançamento. Hoje já virou uma coisa que estabilizou, né? Você já tem o paciente procura mesmo, ele já faz parte da rotina urológica. Então o paciente que vai falar com a gente de próstata, ele já sai com um questionário sobre vida sexual. Então abriu muito esse leque, facilitou muito o tratamento. A gente tem feito tratamentos frequentemente com bom resultado, muito diferente do que era no começo, quando houve o lançamento dos medicamentos. Hoje virou um tratamento seguro, um tratamento que já foi muito utilizado, muito comprovado cientificamente, vários trabalhos científicos com cruzamento de dados com o uso desses medicamentos. Então hoje virou uma coisa mais tranquila, o paciente se sente mais... ele comenta muito com os amigos, ele comenta em rodas sociais, ele lê muito. Eu acho que não vou dizer que banalizou, mas é muito mais, não tem comparação do que era 15, 20 anos atrás. Hoje o homem realmente procura e não tem mais aquele tabu de tomar o medicamento, ele procura por isso. É lógico que existe alguma parcela da população que não quer, que não aceita. Pô, doutor, não é possível, será que não tem outro caminho? Mas existe tratamento, existe
de alguma maneira a gente acaba resolvendo. Você, como coordenador da urologia da Santa Casa, está tendo a oportunidade agora de também pilotar o Da-Vinci. Como é que estão as cirurgias da tua área lá com o robô? Olha, o projeto foi um projeto rápido, né? A gente começou com uma semente aí que foi plantada há 9 meses e realmente é uma surpresa, grata surpresa, o desenvolvimento que nós estamos tendo no serviço. Já estamos indo para mais de 20 cirurgias. Desde janeiro, quando aconteceu a primeira, já? Isso, já com agendamento para abril. O que mais impressiona a gente, o Dr. Matheus, que é o nosso parceiro, é a qualidade, a rapidez da evolução da equipe, né? A equipe de enfermagem, a equipe de técnica, de engenharia, os médicos que também estão envolvidos, que a gente absorveu e a gente já entrou como se você entrasse numa corrida já com um carro bom. Né? Que não precisa testar o motor. A gente já está se sentindo, a gente que acabou frequentando outros hospitais antes de implementar, ou já vinha frequentando os hospitais famosos em São Paulo, a gente já começou com um nível muito bom, quer dizer, com pouquíssimas complicações, muito próximo do que esses grandes hospitais oferecem em São Paulo. Isso trouxe está trazendo um orgulho muito grande para a gente, que a gente está conseguindo fazer o padrão que a gente gostaria. É uma coisinha ou outra ali para melhorar, mas realmente praticamente a gente tem a mesma sensação que tinha quando fazia as cirurgias em São Paulo, em grandes hospitais. É uma sensação muito boa. Qual que é a importância disso para você, médico, e para a medicina da região? Ter esse equipamento à disposição e poder fazer esse tipo de trabalho que não fica devendo nada aos hospitais de outros lugares. Realmente, a gente que faz parte da Santa Casa há muitos anos, mas aí para pensar, a gente passa Será ali, ver o robô ali do lado, fala, gente, nós estamos com que evolução, né? Em pouco tempo, né? Quanto que a gente vai crescer, quanto que a gente vai ainda tem coisa, tem equipamentos que a gente está para usar ainda que a gente nem usou e quanta coisa para evoluir, e estando ali com a gente, né? Então realmente é uma sensação indescritível, o prazer que você tem de passar ali na sala, ver acontecendo tudo aquilo lá, aquele gerenciamento da enfermagem, a cirurgia acontecendo sem nenhuma intercorrência, o anestesista já adaptado, o paciente sendo bem tratado para entrar do hospital, para sair, quer dizer, uma coisa que aconteceu de uma maneira muito rápida, mas nós entramos, como eu te falei, a gente entrou na corrida já com um carro bom, e brigando pelas primeiras posições. Sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que esta casa está preparada para receber pacientes de qualquer patologia que necessitem do robô com uma qualidade igualzinha ou muito próxima dos grandes centros do Brasil e podemos falar em alguns centros internacionais. Doutor Eloy Mocelin, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigado pela presença. Vai voltar mais vezes aqui. Com certeza. Vocês são cadeira cativa no nosso programa. Obrigado pela presença e pelas informações. Santa Casa e você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição. Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você.